Olá, bom dia. Uma notícia de frente desta segunda-feira, dia 20 de julho, está no ar. Seja bem-vindo, chega junto com a gente que o programa vai te deixar sempre muito bem informado. Agora são 6h03. Deixa eu dar bom dia aqui aos meus colegas de trabalho, ao Lúcio Soja. Oi, Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Paulo. Oi, Nayara. Oi, Lúcio. Oi, você que nos assiste. Que a semana seja boa. A gente não, infelizmente, não começa bem. Coração enlutado. Colega nosso que se foi, mas a você que está nos assistindo, nos assiste sempre. A gente espera que você se cuide, que seja uma semana saudável e abençoada por Deus. Pois é, que seja uma semana abençoada, porque as últimas notícias que a gente tem tido, as últimas notícias que a gente recebe não tem sido boa. E como disse o Paulo, a gente perdeu um grande amigo, um grande profissional, um grande colega de trabalho no sábado à noite, o Odílio Martins, que trabalhava tanto nas rádios quanto aqui na TV, na Rádio Vila Real, quanto na TV Vila Real. Na Pantanal também, lá no... Na Pantanal também. Opinião. Eu tive o prazer, eu, Lúcio e Paulo, de trabalharmos com esse grande profissional que ele não pensava, ele nem titubeava quando a gente pedia alguma coisa, quando era para fazer algo em prol do crescimento do coletivo, do trabalho. A gente perde realmente um grande profissional, não só a gente, mas a comunicação de Mato Grosso perde uma de suas referências nas grandes transmissões também do rádio mato-grossense. O radialista Odílio Martins, de 53 anos, foi mais uma vítima do coronavírus. Ele foi sepultado na tarde de ontem, sem a possibilidade de velório. Amigos e familiares organizaram um cortejo para homenagear o nosso querido Odílio Martins. Começou muito cedo no rádio, ainda na adolescência, pegou os tempos de ouro das grandes transmissões esportivas. Odílio Martins tinha 53 anos, nos deixa em meio a uma pandemia avassaladora. O rádio era sua grande paixão e missão. Ele gostava de fazer as coisas acontecerem, estava por trás de todos os detalhes, sabia como ninguém organizar uma grande cobertura. Atualmente fazia a operação de áudio e a produção comercial da Rádio Vila Real. Foram pelo menos 40 anos de carreira, a maior parte deles, 30 anos, nas emissoras do Grupo Gazeta de Comunicação, que ele viu nascer e marca uma história. Ele deixa o legado de ser um profissional correto, uma pessoa amada por todos, competente, humilde e que vai deixar muita saudade. Um cara muito divertido, sempre alegre. Eu nunca vi o Odílio de cabeça baixa, eu nunca vi ele discutir, brigar com ninguém. Sempre atendia pacientemente todos os colegas, E deixa um legado, um exemplo de humildade acima de tudo. Sempre disponível, o que você precisava dele, ele estava ali pronto para te ajudar. Era muito educado, era companheiro mesmo. Tratava todo mundo de uma forma muito carinhosa. Odílio Martins estava internado desde o último dia 9 de julho e não resistiu às complicações da Covid-19. Sem a possibilidade de um velório, os colegas de trabalho, os amigos e os familiares organizaram um cortejo para homenagear o radialista. Além do profissionalismo, o grande legado de Odílio Martins é a amizade e a dedicação com a família. O Billy, como era mais conhecido, não media esforços para ajudar quem estava próximo e também era especialista em promover felicidade. O Odílio era uma pessoa ímpar, muito educado, muito humilde, muito gente boa. Profissionalmente não há o que falar. Eu particularmente, que convivia com o Odílio há 30 anos no Grupo Gazeta, já era amigo do Odílio e companheiro de trabalho em outras emissoras de rádio. Quando fui repórter, ele era operador de áudio e técnico de externa. Então, é uma perda muito grande pela jovialidade do Odílio, Essa doença é muito séria, é letal mesmo, traiçoeira. E no momento que a gente estava celebrando a melhora dele no hospital, ele de uma hora para outra piora e infelizmente a gente não conseguiu salvá-lo. Não existe, Porto, no Brasil um narrador de futebol, um repórter, um comentarista, seja de qual rádio for,
Rio, São Paulo, Minas, que não conheço o Odílio. Porque na época em que os clubes aqui disputavam o Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, seja, né? Todas as competições nacionais e internacionais que eram disputadas no Verdão, era o Odílio que atendia esses nossos colegas, instalava o equipamento, testava, né? Além de instalar o nosso, instalava para as outras equipes. Então ele tinha um conhecimento técnico muito grande e fez amizade com todo mundo. Então é uma perda irreparável, não só para o rádio esportivo, mas para nós, colegas, que convivemos com ele mais de 40 anos. O Odílio começou no rádio antes de mim, ele começou criança ainda. Então são mais de 40 anos de profissão, mais de 30 anos só no grupo, né? Ele trabalhava na Rádio Vila Real antes de existir o Grupo Gazeta, quando era só a Rádio Sociedade Vila Real. Para você ter ideia da carreira, do brilhantismo e da saudade que ele vai deixar. O Odílio sempre foi um exemplo de profissional, apaixonado, detalhista, gostava tudo da melhor forma, com qualidade, especialmente apaixonado pelo rádio esportivo, das transmissões, de externa. E um cara assim que eu não conheço ninguém que não gostasse do Odílio, né? Recebia todo mundo muito bem, tinha um relacionamento excelente com todos, com toda a imprensa. Um marco deixa assim um legado de amizade, companheirismo, profissionalismo. Vai fazer muita falta para a gente no convívio de todos nós. Para a família, Odílio era aquele que promovia os encontros, as comemorações, organizava a peixada e não gostava de ver ninguém triste. Ele era o pivô da união da família, né? E quando ele caiu com essa doença do Covid, ele pediu outra mensagem dele que rezasse por ele, que ele já sabia que não ia voltar, né? E enfim, ele vai deixar muita saudade. Ele não teve filho biológico, mas o sobrinho é como um filho para ele. Uma pessoa maravilhosa, um tio maravilhoso, carinhoso com todo mundo da família, com os sobrinhos, com os irmãos, todo. Pensa no tio maravilhoso que ele era. Vai fazer muita falta na nossa família. Foi tudo na minha vida. Foi pai, foi amigo, foi tudo para mim. Todos os sobrinhos são tudo. Ele beijava, aquele carinho que ele tinha com a gente, né? Com os sobrinhos, com os filhos, com tudinho, né? Da família, de irmandade. Mas vai fazer muita falta. Em uma cerimônia breve no cemitério do Porto, alguns familiares e amigos deixaram um adeus em forma de oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, particularmente, vai ser um dia bem difícil para todos que trabalham aqui no Grupo Gazeta. É difícil até num momento como esse, é difícil até a gente encontrar palavras, né? Por causa da emoção, né? Que é muito, né? É muito forte, porque o Odílio, além de tudo aí que foi dito, né? Ele era um ser humano assim excepcional, né? Já foi colocado aí, o Davi colocou, o Dorileu colocou, o Oliveira também destacou isso, né, que ele era um exímio, um grande, um brilhante profissional, mas o seguinte, um ser humano espetacular, excepcional e que com certeza, como já foi dito, não custa repetir, vai fazer
muita, mas muita falta. Mandar um abraço carinhoso aí para a família, não é? Para todos, porque nesse momento a gente não sabe muito o que dizer. Eu convivi muito pouco com o Odílio ali no programa Opinião propriamente, não é? Todo dia à noite, muito humilde, muito decente, muito profissional. E é isso que o Lúcio falou, muito humano, assim, muito gente boa, educado, prestativo, atencioso. E se prevenia sempre a questão da máscara, dos cuidados. E aí comecei a sentir a falta dele quando ele adoeceu, né? E não ia mais, não estava indo lá cuidar do nosso áudio, do programa Opinião. E aí a gente soube que ele estava internado. Falou-se aí na reportagem do Porto, em orações. Eu faço oração sempre. Você não sabe o tanto que eu fiz de oração pelo Mota e o tanto que eu fiquei feliz quando soube, acompanhando dia a dia a evolução, né, da recuperação do Mota. E quando eu soube, Dorileu falava nos nossos grupos que o Odílio também estava se recuperando, estava apresentando melhora, ficava feliz. As orações estão valendo. E eu deixo aqui o meu abraço à família, não é, consternado. E, enfim, Deus é maior. E aí, no caso aí do Odílio, só fazer um outro registro aqui, ele tinha 53 anos, jovem, né? Mas ele também fazia parte daquilo que nós estamos acostumados tanto a ouvir nessa época de pandemia, né? O Odílio, ele estava também, né, por problemas de saúde anteriores, né, estava dentro do grupo de risco, né? E o seguinte, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade aqui para fazer um agradecimento, viu, Nayara? Um agradecimento para uma pessoa que, por exemplo, o Odílio, ele não conseguiu, infelizmente, né, ele não conseguiu vencer a Covid. Mas tem uma pessoa que eu quero registrar aqui de público um agradecimento pelo trabalho, pela atenção, por cumprir a missão dele como médico, né? Ele não se esqueceu do juramento. Um agradecimento aqui especial ao médico, ao doutor Marcelo Sandrin, que é o diretor lá do Hospital Santa Helena. Nosso agradecimento. Por uma questão de justiça. Sempre esteve ali, acompanhando o quadro do Odílio. Bom, gente, vamos respirar, né? Difícil, como eu falei, hoje vai ser particularmente um dia muito difícil. Mas a gente vai chamar o Bruno Pinheiro agora, que ele vai trazer os dados da Covid-19 para a gente. Bruno, você vai atualizar os dados da Covid-19 para a gente. Mais uma vez, o que assusta é a taxa de ocupação, de novo alta, né? E diante desses números, parece que esses números não têm assustado a população também não, né, Bruno? Bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia, ótima segunda-feira, uma excelente semana. A gente acredita e a gente espera que o Espírito Consolador console todos os corações, não só os nossos, mas de milhares de famílias que estão em luto nesta segunda-feira. Hoje chegamos a 1.348 óbitos confirmados em todo o estado de Mato Grosso. São números alarmantes que vêm aumentando a cada 24 horas, a cada instante, na verdade, de pessoas que estão internadas. Mais de 34.604 casos confirmados e 16.726 recuperados. Hoje, se falando em ocupação de leitos de UTIs, restam 18 leitos que estão disponíveis nesta manhã de segunda-feira. Isso está levando e correspondendo a uma taxa de 94% de ocupação em leitos de UTI. Com mais de 1.600 mortos, tem gente que ainda não respeita, Nayara. E você que está acompanhando a Record TV logo pela manhã, essas imagens que a nossa equipe acompanhou durante este final de semana. Ontem mesmo eu também acompanhei durante toda a madrugada várias residências e festas com aglomerações. Essas imagens que você vê nesse momento, o repórter Giovanni Júnior acompanhou no último final de semana. Olha só, o que você vai vendo é aglomeração
aqui em Várzea Grande, muita movimentação, são várias pessoas nas ruas. Olha só, o que chama a atenção, muita gente divertindo, som alto, consumo de bebida alcoólica, mesmo com essa quarentena, é uma quarentena coletiva, tem gente não respeitando. Ontem ainda, em Várzea Grande, no Água Vermelha, eu e a nossa equipe, Roberto Garcia, acompanhamos uma residência, uma mansão, uma casa de luxo. Dentro da casa haviam até disparos de arma de fogo. Só que dentro da casa havia muita festa. Esse é o momento exato que a Guarda Municipal, a fiscalização chega. Você vai ver nas imagens, nossa equipe com exclusividade. Dentro da casa de luxo, havia mais de 20 pessoas, estavam usando narguile, estavam usando também entorpecentes, tinha muita bebida, inclusive esta reportagem daqui a pouquinho, às 7 da manhã, no Balanço Geral Manhã. Mas isso tudo é só chamando a atenção de você que ainda está insistindo em aglomeração, está insistindo em confraternização. Não é o momento de confraternizarmos, de estarmos entre os amigos aí. Olha só, muita movimentação, essa é a residência. Olha só, as imagens de Roberto Garcia lá dentro da casa, tinha muita gente se ajuntando e aí acabaram sendo vários conduzidos à delegacia. Até mesmo estive agora mesmo com a equipe Valdeir Moraes, Alessandro Macedo, lá no CISC de Várzea Grande. Tem gente sendo liberado ainda agora de manhã e outros que estão detidos. O responsável, o dono da casa, acabou sendo autuado e notificado logo ontem durante a madrugada. Então, com mais de 1.600 óbitos, o nosso chamamento é melhor evitar aglomeração e nós esperamos sinceramente que esse número reduza. Nas últimas 24 horas, várias mortes confirmadas em várias regiões. Em Lucas do Rio Verde, chegamos à marca de 24 mortes confirmadas. Em Rondonópolis, esse número estabilizou, só que em Sorriso, esse número tem aumentado e muito. Hoje, em Mato Grosso, não resta nem um município que não tenha um registro de mortes em decorrência do novo coronavírus. Nayara. Obrigada, viu, Bruna? Então a gente pôde perceber aí que mesmo diante desses números assustadores da Covid, de novo uma taxa de ocupação alta de UTI, as pessoas continuam desrespeitando. E quando você desrespeita aí e começa a se aglomerar, você não está colocando em risco só a sua vida, mas de várias pessoas, porque é uma cadeia. Essa pessoa vai levar para a família, que vai levar para o trabalho e por aí vai. Eu quero falar aqui de um outro caso. Vamos ao GD, ao portal Gazeta Digital, falar do caso Isabelle. Após uma semana, familiares prestam uma nova homenagem à adolescente. Lembrando que a Isabelle, ela morreu num domingo, né, na semana passada, e ontem, domingo, amigos, enfim, vizinhos ali do condomínio de luxo que as famílias moram, colocaram flores na porta da casa do empresário Marcelo Sestari, onde aconteceu o disparo que matou a Isabelle. Amigos e parentes de Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos, prestaram novas homenagens aos adolescentes na manhã de domingo. E os entes queridos colocaram flores e também ursinhos e fotos na calçada da residência do condomínio Alphaville, onde a adolescente foi morta com um tiro no rosto. Este domingo completa, então, uma semana, ontem completou uma semana da morte de Isabelle. Vários buquês, flores e ursinhos foram colocados na porta aí da casa do Marcelo Sestari. E aí tem uma das fotos, um dos buquês, tem essa mensagem que é do irmão da Isabelle, do Pedro, que falando: Isa, te amarei e sentirei saudade sua para sempre, saudades suas para sempre. Pedro, e a foto da Isabelle. Triste, né? E a polícia, né? Eu quero registrar isso daqui, também foi tema de uma reportagem no portal Gazeta Digital, de que a polícia investiga em 3 frentes a morte da menor Isabelle. Foi colocado de que foi um tiro acidental, que a morte foi acidental, mas a polícia abriu o leque dessas investigações. E aí, a informação aqui do Gazeta Digital é que divergências em depoimentos da amiga dela, né, uma adolescente de 14 anos, apontada como a autora do homicídio até então considerado como culposo, e o pai, os depoimentos dessa adolescente e do pai dela resultaram numa nova perícia na casa da família, onde Isabelle foi morta na noite de domingo.
do último domingo, né? Quer dizer, Tem dia uma 12, semana, né? Dia 12. Além da busca de vestígios de sangue em outros ambientes do imóvel, imagens das câmeras de segurança do condomínio, gravações de ligações para serviços de emergência e o celular da vítima passam por perícias. Uma informação que chegou a ser divulgada de que teria ocorrido, né, uma movimentação do corpo da vítima por orientação do SAMU. A mim, particularmente, causou surpresa, porque a gente sempre ouviu dizer o seguinte, né, de que um acidente, né, a pessoa foi atropelada, não resultou a pessoa não morreu, né, mas a orientação sempre é para que não se toque na vítima, não é isso? Pelo menos eu sempre ouvi isso, né? E aí teve uma informação lá de que o corpo da adolescente teria sido movimentado seguindo uma orientação do SAMU. E aí tem um outro aspecto aqui, nessa reportagem do Gazeta Digital que merece também ser registrado. Para o promotor da Vara da Infância e da Juventude de Cuiabá, Rogério Bravin, a não autuação da adolescente logo após o crime pela autoridade policial é alvo de apuração pelo Ministério Público Estadual. E aí ele salienta que o artigo 173 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe textualmente que, nos casos de ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial deve sempre encaminhar o adolescente para a delegacia e lavrar o auto de apreensão em flagrante, ouvindo as testemunhas e o adolescente a respeito dos fatos. Portanto, em se tratando de homicídio, seja culposo ou doloso, por ser cometido mediante violência à pessoa, a regra legal é a apreensão do adolescente e a lavratura do auto. A análise de outros critérios, caso a caso, somente vem numa fase posterior, informa o Ministério Público Estadual. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: o poder econômico, as posses, o patrimônio de uma pessoa não pode delimitar que a ação da justiça deve ser assim ou assado, não é? Quer dizer, é preciso que se faça justiça, não é isso? Como o promotor diz aqui, né? Como é o entendimento do Ministério Público, não pode dar um tratamento diferente para um adolescente que pertence a uma família rica e dar um tratamento diferente para um adolescente que cometeu o mesmo crime, né, ou um crime semelhante e que pertença a uma família pobre. Não é isso? É o senso de justiça que precisa prevalecer. E isso não pode ser ditado pelo valor da conta bancária. Não estou dizendo que está ocorrendo, eu estou fazendo um comentário em cima do entendimento do promotor Rogério Bravin, do Ministério Público Estadual. E você levantou a questão do SAMU, Lúcio e Paulo. Com certeza o delegado já deve ter pedido essa gravação do SAMU ao Serviço Móvel de Urgência, lembrando que ficam gravadas todas as ligações, os pedidos de socorro. Inclusive, essa reportagem aqui do Gazeta Digital já cita o que você acabou de colocar. Cita. De que nessa busca de vestígios, né, feita na semana passada, um dos pontos aí foi a requisição aí das gravações de ligações para serviços de emergência, que no caso aí é o SAMU, né? Então é o seguinte, a polícia investiga também, atua em outras frentes de investigação. A polícia quer comprovar o seguinte: se o depoimento da adolescente e do pai dela são verdadeiros ou não. E foram lá para investigar também vestígios de sangue, para saber se houve movimentação do corpo, né? Então é importante que a polícia realize esse trabalho, até porque é o seguinte, a mãe da adolescente que foi assassinada, pela versão
divulgado até aqui de forma acidental, a mãe da adolescente não acredita, né? Ela dá a entender aí de que ela não se convenceu de que foi uma morte acidental. E essa mãe precisa dessa resposta, né, Lúcio? Quero saber os destaques de vocês para hoje. Paulo, qual que vai ser o seu? Então, falar sobre a lava-toga, que subiu no telhado, foi enterrada graças ao senhor Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é uma história à parte no nosso cenário político nacional, né? Ele está ávido pela sua reeleição, só que existe um livrinho chamado Constituição Federal que não permite. Entretanto, contudo, todavia, o que ele está querendo? Ele sonha, pelo menos. Ele quer, ou ali, tentar mudar a Constituição. Para isso tem que ter café no bule, o que ele não tem. Ou ele pode, já que está muito assim com os homens, ou seja, muito próximo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele pode provocar, sonha provocar uma nova interpretação. A gente sabe que interpretação nova de ministro do Supremo Tribunal Federal está em voga no país. Então, a CPI da lava-toga, que precisaria aí de 27 assinaturas dos senadores, além do aval, do endosso da ciência do próprio Alcolumbre, ela, pelo consenso da maioria das lideranças das bancadas, ela não vai acontecer. O Dias Toffoli, o amigo do meu pai, diz amém. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, na hora do meu destaque. Tá, e o seu, Lúcio? Meu destaque é sobre a pandemia, né? Nós acabamos de acompanhar aqui o repórter Bruno Pinheiro trazendo os números aí mais recentes aí da pandemia aqui em Mato Grosso. Quase 1.400 pessoas já morreram, né? Só ontem foram 1.800 casos. As UTIs estão com quase 95% de taxa de ocupação e continua a guerrinha aí, né? Continua a guerrinha, né? Entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. A mais recente aqui é a seguinte: pessoas estão morrendo porque Emanuel Pinheiro não abriu UTIs. Aí, do outro lado, vem o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e falou: olha, essa situação aqui poderia ser melhor, né? Se o governo do estado tivesse cumprido a parte dele, ter aberto mais UTIs no interior, aí como não fez isso, a capital tem que se responsabilizar por tudo. Resumo da ópera, né? A população abandonada. Estão o seguinte, estão criticando a justiça agora também. Estão criticando a justiça por conta das liminares. Quer dizer, o cidadão vai lá, não consegue a UTI, aí ganha uma liminar da justiça e estão falando: olha, o juiz está fazendo tudo errado, ele tem que respeitar a regulação do SUS. E vocês? Por que é que vocês não respeitaram o cidadão, dando melhores condições para a saúde? Semana passada estavam reclamando que não tinha equipamentos de proteção individual. Não tinha dipirona. Não tinha dipirona. E aí é o seguinte, aí eles ficam nessa guerrinha barata, não é isso? Diante de tanta dificuldade e de tanto sofrimento que a população está exposta por conta desta pandemia e por conta da irresponsabilidade dos nossos governantes, que não explicam o que é que eles estão fazendo com os milhões de reais que estão recebendo do governo federal. Pois é. Vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente.